Olá, meu nome é Lúcia e hoje eu vou lhes contar a história de 3 pobres soldados que, concluída a guerra, voltavam para suas casas a pedir esmolas pelo caminho. Tinham caído em completa miséria. Já haviam andado léguas e léguas, aborrecidíssimos com a própria sorte. Quando chegaram a uma floresta que tinha que ser atravessada, foram andando, cai aqui, tropeça ali, até que a noite escolheu. Não havia remédio senão dormir debaixo das árvores. De medo das feras, combinaram de montar guarda, se revezando. Enquanto 2 dormiam, um ficava de sentinela, de olho arregalado. Passadas algumas horas, ele acordaria um dos outros para se revezar. Assim foi feito. Tiraram a sorte, o sorteado ficou de sentinela e os outros 2 ferraram no sono junto à fogueira que haviam acendido. Lá pelo meio da noite, apareceu um anãozinho vestido de vermelho. Chegou, espiou e disse à sentinela: "Quem é você?" "Um amigo", respondeu o soldado. "Que espécie de amigo?" "Sou um velho e infeliz soldado. Eu e esses 2 estivemos na guerra e agora estamos indo para casa. Infelizmente, estamos na maior miséria, sofrendo falta de tudo, obrigados a viver de esmolas." "Buh! Está fria a noite, não é mesmo? Venha sentar-se perto deste foguinho para aquecer-se, senhor anão." "Obrigado, bom amigo", respondeu a figurinha. "Vejo que tem boa alma e quero ajudá-lo. Tome isto." E estendeu-lhe uma velha capa vermelha. "Cada vez que você desejar alguma coisa, vista esta capa e seu desejo será imediatamente atendido." Concluiu isso o senhor anão e desapareceu. O soldado ficou muito contente, ainda mais porque já estava na hora de acordar um dos outros para o revezar. Acordou esse outro e foi dormir. O anãozinho apareceu para a nova sentinela, fez-lhe as mesmas perguntas e, vendo que também este tinha bom coração, deu-lhe uma bolsa mágica que nunca se esvaziava por mais moedas de ouro que se retirassem dela. Quando chegou a vez do terceiro soldado ficar de sentinela, o anãozinho apareceu pela última vez e a cena se repetiu. Este último soldado ganhou uma corneta encantada. Seu toque juntava imediatamente todo um exército que ficaria às ordens do corneteiro para tudo o que ele ordenasse. Pela manhã, cada soldado contou sua história e mostrou seu presente recebido. Como eram muito camaradas os 3, prometeram nunca mais se separar e viver em irmandade dali para frente. Combinaram também dar a volta ao mundo usando apenas a bolsa mágica. A capa e a corneta ficariam para mais tarde. Assim fizeram. Andaram a correr mundo gastando quanto quisessem, porque na verdade a bolsa era inesgotável. Quanto mais tiravam, mais surgiam lindas moedas de ouro. Por fim, enjoaram daquela vida e manifestaram o desejo de viver sossegadamente em um castelo. O soldado da capa, então, tirou dos ombros a sua capa e manifestou seu desejo em voz alta de ter um lindo castelo. Imediatamente surgiu diante dos seus olhos um maravilhoso castelo, cheio de carneiros, cabritos, pássaros, flores, um maravilhoso castelo. Seus portões se abriram e eles puderam penetrar na nova morada. Ali passaram a viver muito felizes por muito tempo. Porém, um dia, cansaram de tanto sossego e resolveram viver novas aventuras. Mandaram pôr a melhor carruagem, vestiram as melhores roupas e lá se foram em visita aos reinos vizinhos. O rei vizinho tinha uma filha para casar, por isso os convidou, julgando serem 3 príncipes, e os cobriu de atenção. Houve muitas festas e muitos passeios. Num desses passeios, onde o segundo soldado caminhava ao lado da princesa,
Esta observou e comentou sobre a bolsa que ele carregava à cintura. O bobalhão resolveu contar-lhe toda a história. Mas também nem faria diferença, porque essa princesa, na verdade, era uma bruxa que adivinhava tudo. Por isso, já havia adivinhado que cada soldado trazia consigo um objeto mágico de imenso valor. Como além de princesa, também era ambiciosíssima, tratou logo de armar um plano para lograr os soldados. Começou mandando fazer uma bolsa igualzinha àquela do soldado. E assim que pôde, trocou as bolsas, colocou a imitação e tomou a bolsa mágica. O soldado nem percebeu, pois havia adormecido com a bebida que a própria princesa havia lhe preparado. Terminada a visita, os soldados retornaram ao castelo. Houve necessidade de dinheiro e a bolsa falhou. Uma vez tiradas as moedas, ela não se encheu novamente. Oh, já sei! Foi aquela princesa! Disse o segundo soldado. Caí na asneira de contar para ela a história da bolsa e a danada me tomou, trocou as bolsas depois de ter me dado bebida com dormideira. Foi ela, a princesa ladra! E agora, o que vai ser de nós? Dizia desesperado, chorando e arrancando os cabelos. Não se desespere assim, meu amigo, disse o primeiro soldado. Vou lá num instantinho e trago a bolsa de volta. E jogando a capa vermelha pelos seus ombros, disse em voz alta que queria ser transportado imediatamente para os aposentos da princesa. Assim aconteceu. Em menos de 2 segundos estava o soldado no quarto da princesa. E quando viu a princesa empilhando as moedas de ouro, ficou a observar aquela cena. Esqueceu-se de pegar a bolsa. Distraído, ficou a observar e contemplar aquela maravilhosa cena. A princesa, percebendo a sua presença, botou logo a boca no mundo. Socorro! Socorro! Ladrão no meu quarto! Socorro! Acudam! Ouvindo tais berros, todos da corte correram para os aposentos da princesa e lançaram-se sobre o burríssimo soldado, que, tomado de pavor, fugiu com quantas pernas tinha. Nem lembrou da capa mágica ao bobo, fugiu pela janela como fogem os gatunos, tão desastradamente que a preciosa capa engançou num prego e lá ficou. Que ótimo! Já tinha a bolsa, agora tenho a capa, só me falta a corneta! Quando o primeiro soldado voltou ao castelo, mais morto do que vivo, estropiado da correria, não viu outra coisa a fazer senão entregar-se ao desespero. No meio de suas lamentações, porém, o da corneta falou. Não se aflija, amigo! Vou dar um jeito nisso! E tocou sua corneta mágica. Imediatamente surgiu um enorme exército de infantes e cavaleiros. O terceiro soldado se colocou à frente dos batalhões e deu ordem de marcha em direção ao reino vizinho. Lá chegando, cercou o palácio do rei e o intimou a entregar os objetos roubados sob pena de arrasar com tudo. O rei, apavorado, foi falar com a filha. Minha filha, é preciso entregar a bolsa e a capa, senão estou perdido. Espere, meu pai, tenho um plano na minha cabeça, disse ela, piscando e vestindo-se de mulher do povo. Tratou logo de enfiar uma cesta de quitanda no braço, chamou Maia e lá se foi em direção ao acampamento inimigo. Cantava muito bem essa princesa bruxa, tanto que os quitutes e a cantoria fizeram logo com que todos os soldados acudissem para vê-la. Até o próprio comandante-geral não resistiu e veio comprar coisas da cesta.
Assim que o viu por ali, certificou-se logo da barraca onde estava acampado, piscou para a aia e esta, sorrateiramente, adentrou na barraca e furtou a corneta. Feito isso, muito lampeiras voltaram as duas para o palácio. Tudo mudou sem demora. O exército sitiante foi desaparecendo e os 3 soldados tiveram que voltar a pé para o castelo. Mas que castelo o quê? Até o castelo havia desaparecido e os 3 se encontravam agora tão pobres e desajustados como no começo. Sentaram-se no chão muito tristes, parafusando um modo de arrumar a vida. Até que um deles disse: Camaradas, acho que o melhor é nos separarmos. Cada qual siga seu rumo e se arrume do jeito que puder. Adeus! Disse isso e seguiu pela esquerda, enquanto os outros 2, sempre juntos, seguiram pela direita. O soldado solitário andou, até que se deu conta de que havia chegado na mesma floresta do começo. Meteu-se por entre as árvores e andou o dia todo. Ao anoitecer, deitou-se à sombra de uma macieira carregadinha de maçãs. A sua fome era das boas. Tratou logo de comer 1, 2, 3 maçãs e, quando foi para comer a quarta, percebeu que algo estava errado. Ele não conseguia morder a quarta maçã. Havia algo que o impedia. Que será isso? Apalpou-se e percebeu que o misterioso embaraço era causado por nada mais nem nada menos que seu nariz, que havia crescido e ainda estava crescendo de modo espantoso. Chegou ao umbigo, depois chegou ao chão e, como continuasse a crescer, foi ficando tão pesado que teve ele que deitar-se. E aquele nariz foi crescendo e caminhando por ali afora, por entre as árvores, no meio da floresta, foi ficando tão comprido que a ponta daquele nariz formidável poderia ser calculada a uma distância de meia légua. Se é que vocês me acreditam. Enquanto isso, os 2 outros soldados, depois de muitas voltas, também chegaram àquela floresta. Um deles tropeçou em alguma coisa mole. Que será isso? Perguntou surpreso. Olhou, examinou, era a ponta de um nariz. Camarada, isso é positivamente um nariz humano. Vamos segui-lo e havemos de encontrar o dono. Era mais fácil caminhar por sobre o nariz do que pelo chão, de modo que os 2 pularam em cima e seguiram caminhando em busca do dono. Lá está o dono do nariz! Exclamou o soldado que andava na frente. Está deitado, pobre! Mais alguns passos e o reconheceram. Que é isso, camarada? Que loucura é essa de espichar nariz mata dentro? O mísero contou tudo e deixou seus companheiros perplexos. Que fazer? Caminhar carregando um nariz daqueles era impossível. Tentaram acomodá-lo por sobre o lombo de um burro que ali pastava. O burro não aguentou. Tentaram enrolá-lo como se enrola cipó. Impossível! Doía muito. Os 2 soldados sentaram-se no chão junto ao infeliz e coçaram a cabeça. Que fazer? Que fazer? Nisso apareceu o anãozinho de vermelho. Que há? Perguntou ele rindo. É esse nosso companheiro que está virando só nariz. Pelo amor de Deus, veja se há conserto para tamanho despropósito, porque nós, positivamente, não sabemos o que fazer. É simples, respondeu o anão. Traga uma pera daquela pereira. Essas maçãs encompritam o nariz e as pereiras encurtam. Os soldados correram a colher peras e as deram para o companheiro comer. Ele as devorou quase sem mastigar, e aquele enorme nariz incontinente começou a encolher, até voltar ao tamanho normal. Muito bem, disse o anão.
Agora já sabem o que fazer. Levem um sortimento dessas maçãs para a princesa Gatuna e tratem de não ser bobos como da primeira vez. Os soldados agradeceram ao bondoso anão e partiram, combinando que um deles se disfarçaria de camponês, levando as maçãs para a princesa Ladra e fazendo de tudo para que elas comesse. Ao chegar à corte, todos admiraram a beleza daquelas frutas e quiseram adquiri-las. Não! Disse o soldado. Estas maçãs são especialmente trazidas para uma formosa princesa. A princesa soube e mandou vir o camponês à sua presença. Que lindas! Exclamou a princesa. Já estou com água na boca. Quanto custam? Para Vossa Alteza, nada. Permita-me que as dê de presente. A princesa nem teve tempo de agradecer. Ferrou logo os dentes numa e comeu logo 3 numa vez. Então foi aquele desastre. O lindo nariz da princesa começou a crescer, a crescer, a crescer e logo não cabia mais nos aposentos da princesa. Saiu pela janela, continuou a crescer e se lançou pelo parque. Foi indo por ele além até chegar a légua e meia dali. O rei ficou horrorizado com a estranha doença da filha. Fez uma proclamação ao seu povo prometendo enormes recompensas para quem descobrisse o remédio para aquele misterioso mal. Mas ninguém se atreveu a apresentar-se. Para os médicos, o único remédio seria cortar o nariz. Mas e se a princesa morresse? Ninguém teve coragem de fazer a operação. Nisso, apresentou-se o soldado disfarçado de médico, declarando que conhecia o remédio infalível para tratamento de nariz de légua e meia. A princesa tomou o remédio e ficou desapontada, porque o nariz deu de crescer ainda mais durante a noite. No dia seguinte, o falso médico retornou e examinou-a. Deu-lhe agora um pedacinho de pera, um pedacinho só, ficando de retornar no dia seguinte. Desta vez, o remédio fez efeito e o nariz da princesa amanheceu alguns metros mais curto. Para zombar dela, o falso médico deu-lhe mais um pedaço de maçã e foi alternando maçã e pera por uma semana, até que chamou o rei para conversar. Vossa Majestade, há qualquer coisa furtada neste aposento que impede o efeito do meu remédio. É preciso que os objetos furtados sejam restituídos aos donos. Caso contrário, a doença da sua filha não terá cura e ela ficará de nariz de légua e meia para toda a vida, sem cura possível. A princesa protestou, disse que era mentira, que não havia em seu quarto nenhum objeto que não lhe pertencesse. Muito bem, disse o falso médico, mas apesar do que Vossa Alteza está me dizendo, sinto que neste aposento existem 3 coisas furtadas, que enquanto não forem restituídas aos seus donos, seu nariz irá continuar a crescer até dar volta ao mundo. O rei, apavorado, ordenou que a filha devolvesse os objetos furtados. A princesa não teve remédio. A corneta, a bolsa e a capa mágicas foram entregues ao médico para serem restituídos aos donos. O falso médico, então, entregou à doente uma pera inteirinha, a qual ela devorou com toda a gula. Assim, imediatamente, seu enorme nariz começou a encolher, até ficar do tamanho que era. O soldado não esperou por mais. Lançou a capa sobre os ombros e murmurou: para o castelo! Num instante, viu-se no castelo ao lado dos 2 companheiros. Os 3 prometeram nunca mais se separar. Trouxeram também para viver ali suas famílias que estavam vivendo em profunda miséria. Então, todos viveram ali juntos e felizes para sempre. Termina a nossa história. Gostaram da história? Se gostaram, vocês vão encontrá-la neste livro dos Irmãos Grimm, com tradução de Monteiro Lobato. Vocês vão encontrá-lo nas livrarias e bibliotecas de sua cidade. Não esqueça! No dia 10,
estaremos sorteando um livro e uma camiseta para quem se inscrever no meu canal, curtir e comentar os meus vídeos. Um beijo e até a próxima!